Estamos ao vivo, mais um Metacast chegando diretamente aí para você. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Fortalk, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, sempre trazendo o melhor convidado para você, tudo da Web3, tudo que você precisa saber. Hoje comigo mais uma vez, ele, Giorgio Toniolo. Tudo bom, Giorgio? É isso aí, vamos que vamos. Estamos de volta aí, tá de volta de viagem. Foi estranho entrevistar uma vez sem você, foi estranho. Tanto que você viu que eu coloquei a Pantera aqui no meio para representar você? Você viu o negócio? Enfim, é isso, mas um entrevistado legal hoje. A gente acho que não entrevistou ninguém exclusivamente de uma rede, né? Eu tava para trazer... acho que ninguém. Vamos que vamos. Mas então, é o primeiro, ele que é o Joaquim Folha, CM da Solana Brasil. A Solana que a gente sempre fala aqui, sempre acaba comentando. Agora apareceu alguém da Solana aqui. 6 anos de experiência no mercado cripto desde 2017, ó. Nesse ramo é bastante tempo, hein? Nossa, tempo pra burro. Tempo pra burro. Né, Joaquim? Beleza? Tudo bem? Como é que você tá? Opa, beleza? Tudo certo. Um prazer estar aí conversando com vocês, falando sobre Solana. E tô aí desde 2017 no mercado cripto, né? Que é bastante tempo, já vamos dizer quase metade do tempo do mercado. Sim. E um prazer. Logo de cara já fala, da onde que isso começou, da onde que veio a ideia, como é que você começou a atuar no mercado? Vamos só pra já chute na porta. Cara, eu conheci Bitcoin quando eu tinha uns 13 anos. Né? Eu sempre gostei muito de tecnologia. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 21. Ah, tá. Eu comecei a pesquisar sobre Bitcoin e querer entender. Né? Depois eu comecei a namorar assim, então queria arrumar um emprego, né, pra comprar presente, essas coisas assim. Sim. De namoro. E aí acabou não dando muito certo, queria investir, fazer alguma coisa. O namoro ou o mercado? Não. O mercado não deu certo, entendeu? Um trabalho formal não deu certo na época. E aí eu querendo investir, fazer alguma coisa, peguei R$100 emprestados dos meus pais, e aí o Bitcoin caiu, despencou. Que foi a época ali, 2017, teve a época da... Foi o primeiro recuo do Bitcoin. Que baniram o Bitcoin na China, né? A mineração. Sim. Então o Bitcoin caiu ali 40%, 50%. E aí eu fui buscar entender por que aquilo acontece, né? Por que o Bitcoin cai, por que o Bitcoin sobe. E nisso eu comecei a querer vender equipamento de mineração, que na época estava muito forte. Né? A ZIC, placa de vídeo. Sim. E daí eu vendi um equipamento desse, eu tinha uns 16 anos já. Isso daí foi em 2017, em agosto, né, quando eu comecei a investir, quando eu comprei meu primeiro Bitcoin. E aí eu vendi esse equipamento mais ou menos ali em outubro, e aí comecei a investir ali, entendeu? Foi quando eu comecei a fazer trade, comecei a comprar e vender outros equipamentos também. Então você não minerava, você tradeava? Eu era mais do trade, eu só vendi o equipamento. E quando eu vendi esse equipamento, aí que eu comecei realmente a entrar no mercado, né? E quando a gente pegou essa alta de 2017, foi quando o Bitcoin bateu R$70 mil. Sim. Então... E no começo era só Bitcoin que você mexia? No começo era bastante Bitcoin, Ripple, Ethereum, entendeu? Mais essas moedas, Dogecoin também. E quando ele chegou nessa época, eu falei, coitado de quem comprou, eu não entrei, agora daí ele não passa mais, só vai cair agora. Ele quem? O Bitcoin? O Bitcoin. R$70 mil. Foi. Já era, já perdi o movimento, não tem mais como entrar e quem... agora tá 125 pau, 120 pau, tem que dar uma olhadinha. Mas bateu 400, né? Ah, bom. Foi. E... A cara de todo mundo de tipo, FOMO, né? Nossa, que bosque. Mas e aí, eu comecei a investir nessa época e dali eu comecei. Isso era 2017, 2018? Isso. Começou? 2017, 2018. Aí virou o ano, eu comecei quis representar outras empresas, né? Comecei a ver isso daí de que os projetos lá fora não tinham representantes aqui, então comecei a entender como que funcionava isso daí. Na época eu tinha visto a Nano, né, tava crescendo bastante. Mas IOTA, representar como assim? Representar como eu represento hoje, a Solana, né, eu represento oficialmente a Solana no Brasil. E aí nessa época eu comecei... o arroba, o Solana Brasil, é como eu comecei a entrar em contato com ele. Ele me foi indicado por 2, 3 pessoas, então ele não tem nem perfil pessoal, é o da Solana, é o dele. Ele é o Solana. Ele é o Solana. A Solana é ele no Brasil, vamos dizer assim. Mesma coisa no perfil do Telegram. E aí você entrou em contato com ele? E aí eu comecei a querer entender como funciona essa parte de representação de empresas aqui, como funciona em eventos, representar as empresas. E comecei a buscar uma conexão dentro de grupo de Telegram. E ali começou a ter contato com o pessoal e acabou surgindo a oportunidade de representar outras empresas. E comecei a
a iniciar no mercado cripto a partir disso. Nessa época, Bom, antes de a gente começar com essa batina de perguntas, eu só queria fazer um disclaimer rapidão aqui. Acho que é importante porque a gente já falou com alguns traders aqui, já falamos com algumas pessoas que são mais favoráveis a uma ou outra moeda ou a uma ou outra rede. Quero deixar muito claro que o objetivo do canal, mais uma vez, não é indicar nada para ninguém, não é fazer ninguém comprar absolutamente nada. A dica é sempre a mesma. Estuda pra caramba, usa esse podcast aqui para poder estudar. Se você não conhece a Solana ainda, nem como rede, nem como moeda, aproveita agora. E principalmente, se você decidir investir alguma coisa nesse mercado, coloca o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite, beleza? Só fazer esse disclaimer rapidão, porque a gente brinca, a gente fala muito de moeda, de mercado e tal, e eu não quero passar a impressão para as pessoas que a gente está tendo algum interesse, nem particular nosso, e nem influenciar alguém a fazer investimento, pelo menos não nesse momento. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Pronto, quer começar essa batida? Porque precisa falar, né? Aliás, nem falamos da Coin Livre ainda. O Fabião que tá aqui chegou, tá todo ferrado por causa do monotrilho que quebrou, enfim. Verdade, cadê o Fábio, cara? Eu não consigo falar da Coinlib sem o Fábio mais. Nossa, eu preciso olhar nos olhos dele. É foda. Ele tinha descido aqui e falou, tô atrasado porque ferrou o transporte, mas enfim. Cara, vamos lá. Aí você começou a procurar as empresas, querer representar elas e começou a dar certo. Você começou com qual? Eu comecei com a Pivix. Com a Pivix? Pivix, na época, tava bem forte, moeda de privacidade. Né? Nessa época de cripto, assim, teve Monero, era bem forte nessa época, Horizon. Todo mundo falava da Monero. Horizon eu representei também, a Pivix. Caramba! E aí comecei a entrar em contato, fui no meu primeiro evento, no Block Cripto. Eu tinha 16 anos, foi eu e minha mãe na época. Tá, merda, ele foi representando já a empresa. 16 anos. E aí eu lembro que na época foi bem legal, assim, no evento. Porque, tipo, o ingresso era caro também, né? R$800 o ingresso. Mas o ponto é, você vai botar um velho de 60 anos para representar? Pô, esse mercado literalmente tem a ver com liberdade. Eu entendo que às vezes menor de idade é complicado, porque teoricamente a menor de idade nem poderia ter carteira de cripto, né? Sim. Então tem esse tipo de coisa. Aqui no Brasil também é meio chato, mas ainda assim, pô, a gente tem que pegar os entusiastas desde o momento que eles ficaram entusiasmados, né? E normalmente isso tende a ser, pelo menos para o mercado de tech em geral, devices, tende a ser no começo do colegial, né? 15 anos de idade, o molecada já está começando a se interessar. Então, e é onde eu vejo que tem um mercado potencial mais sensacional, da galera que às vezes nem tem conta em banco ainda, mas já está se acostumando a, assim que tiver, assim começar a ganhar qualquer graninha, estágio remunerado tal, já começar a entrar no nosso mercado ou usar o nosso mercado, porque tem 1,5 bilhão de benefícios, né? Então, enfim, isso é muito legal, né? Faz sentido, com certeza. Que dá essa oportunidade para a pessoa mais nova. E quando eu fui nesse evento, foi quando eu estava começando minha trajetória no mercado cripto, então até entender tudo o que estava acontecendo, né? A queda também, entender a queda, o momento de bad run do mercado, né? Que a gente está passando agora. Mas foi assim que eu comecei. Quem já passou por um bear market já está acostumado como é que funciona. Ainda assim, bear market é foda de falar, porque assim, vamos lá, primeiro que o maior problema foram os games, né? A GameFi que representava muito aqui no Brasil, infelizmente não está passando por um momento legal. E aí todo o resto do mercado deu uma chacoalhadinha, mas ainda assim, apesar de eu não ser trader, nada disso, se você for ver as retas de tendência, os principais pontos de vale das principais moedas, tem coisas muito interessantes a ser anotadas aí. O Bitcoin teve um ponto de vale que não chegou nem perto do último, então assim, dá para ver uma reta temporal crescente muito interessante. O Ethereum, que também teve o mesmo comportamento e tem uma outra correlação que eu acho sensacional, que é, as últimas vezes o Ethereum se ferrou sozinho. Agora, mostra que as layers abaixo dele estão ajudando muito mais a impulsionar ou a ferrar a própria moeda. Mas isso é muito bom para diversificação de carteira até interna, porque assim, você precisaria que a maior parte das layers e moedas das layers inferiores do Ethereum se ferrassem para o Ethereum se ferrar junto. E a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Então dá para ver que o mercado está se sustentando apesar de tudo. Apesar do mercado global estar em recessão, entre tantas outras coisas. Apesar da pandemia, apesar de guerra na Rússia e assim por diante, né? Sim, sim. E uma coisa que você falou ali foi do Ethereum se ferrar sozinho. Em que sentido você fala isso? Como assim se ferrar sozinho? Porque, vamos lá, quando a gente via os principais vales ou picos há 3 anos atrás, 2019 por aí, você vê que o Ethereum ele descolava das demais moedas. Era que nem o Bitcoin é. Né? O Bitcoin ele está sozinho no movimento dele. Claro, como o Bitcoin é o padrão ouro do nosso mercado, se ele se ferra, os outros se ferram junto. Mas o grande ponto é não tinha nada que puxava ele para baixo ou para cima, nenhuma outra moeda específica. Era mais ele que fazia isso. O Ethereum, apesar de todos os problemas de gas fee, todas as coisas assim, ele era muito sozinho. Então, quando o Ethereum se ferrava, ele se ferrava. Agora, as outras moedas dão sustentação para ele. Então, não tem como o Ethereum cair demais se a Polygon está indo super bem, por exemplo. Ah, faz sentido. Por ela ser uma layer abaixo. Sim. Então, assim, e as layers usam. Agora o exemplo da Rússia, que vai adotar tudo dentro da rede da Ethereum. A moeda vai ser dentro da rede da Ethereum. Pô,
A gente está falando do mesmo potencial, o mesmo poder de compra que a China tem com a CBDC deles, só que de uma moeda russa agora, com tudo que tem acontecido, enfim, não estou apoiando ou não, mas dentro da Ethereum. A chance da Ethereum cair agora, com mais uma moeda gigantesca dentro de uma layer abaixo, cada layer que é criada, cada moeda que é representante de uma layer, fica mais difícil do Ethereum se prejudicar. Lembrando que o Ethereum, o ETH em si, não foi uma moeda criada para a própria blockchain, né? A blockchain foi criada independentemente de uma possível moeda do ETH. Então ele foi feito pela tecnologia. Então isso é muito bom de ver. Sim, né? Que o blockchain é o Ethereum, né? E o token que tem por trás é o Ether. Exatamente. Então, o da Solana também é assim, é Solana e o token por trás é o Sol. Exatamente. Então a tecnologia ela funciona independente do token do ativo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso daí. Hoje você representa a Solana. Isso. Para o pessoal de casa que acompanha a gente aqui, que a gente tem muita gente especialista que acompanha e muito curioso. O que é a rede Solana e qual que é o diferencial dela? Por que vale a pena utilizar ela? Legal. A pergunta que você fez de representar a Solana, né? Representar a Solana desde 2020 aqui no Brasil. Uau. Né? Eu peguei o projeto bem no começo. Sim. A Solana ela foi fundada lá em 2017 também, mas o token só foi lançado em março de 2020. Foi feito um ICO ali, arrecadaram uns 4 milhões e lançou em março de 2020. E aí eu entrei mais ou menos em novembro, né? Mas a Solana, o principal diferencial dela é a parte de escalabilidade, taxa e tempo de transação. Sim. Né? Hoje, dentro do blockchain Solana, você consegue processar mais ou menos 65 mil transações por segundo. Né? Isso é a mesma coisa que a Visa e Mastercard. Parte de taxa também, você tem uma taxa muito baixa. Né? Se você for enviar ali para um usuário... Opa, pode? Não, só depois, na hora que você for completar, como é que tá a parte de bridge, interoperabilidade? Porque essa é a crítica que eu mais ouço em relação à Solana, sabe? Não conversa bem com outras redes. Como é que tá isso agora? Legal. Vou puxar esse ponto sim no final. Mas parte de taxa também na Solana é muito baixa. Para você transacionar mais ou menos 0,0005 centavos por transação. Tempo de bloco também, menos de um segundo tempo de bloco, 0,4 milissegundos. Então, para você ter se você quer fazer aplicações, por exemplo, um Open Book descentralizado, em tecnologias como Ethereum, BNB, Polygon, você não consegue fazer isso, né? Porque um book ele é muito rápido. Você teria que fazer isso off-chain. Mas on-chain você consegue fazer na Solana por conta dessa quantidade de transação que ela consegue processar. Entendi. Né? E por parte de bridge, a Solana, na verdade, o projeto ele quer ajudar o Ethereum. Né? A gente tem muito essa visão de ser uma rede multi-chain, uma rede para ajudar. Né? Tanto que o Ethereum, assim que teve esse problema da FTX, depois a gente pode até mencionar sobre isso, o Vitalik ele retweetou lá, falou que pessoas inteligentes, falou para ele que tem gente inteligente dentro da rede Solana e ele acha que assim que esse dinheiro ruim saiu, o blockchain pode prosperar agora. Então é bem legal ver essa proximidade assim do Vitalik com a Solana também. Mas a gente tem muita bridge, tem o Neon EVM, que é uma plataforma que você consegue transportar dApps da Ethereum para Rush da Solana, que é outra linguagem. A gente pode depois falar da linguagem Solana também, que é diferente. Inclusive, desculpa, eu acho que a gente nunca explicou aqui o que é bridge, né? A gente sempre tenta, pela primeira vez, falar para as pessoas o que é uma coisa, o que é dApps e tal. Eu acho que a gente nunca falou o que é o bridge. A gente mencionou várias vezes, mas nunca falou. Se quer você explicar, quer que eu explique, vamos dar um overview pro pessoal, só para entender porque isso é importante aqui. Pode falar o que é bridge, assim. De maneira geral é o seguinte, porque... Vamos lá, quando a gente fala de muitas blockchains diferentes, é como se a gente estivesse falando de vários bancos diferentes. E é importante que, por exemplo, quando você recebe o seu salário, que você possa transferir ele do Bradesco para o Itaú, do Itaú para sei lá onde for, ou até do Itaú para XP, caso você queira investir esse dinheiro. O TED, ele pode, as bridge pode ser um Pix, né? A gente tinha os TED. Pois é, então, o TED que nos comunicava. Exatamente. Então, o bridge nada mais é do que a tecnologia necessária para você conseguir linkar uma blockchain a outra, uma rede a outra, o Itaú até o Bradesco. Isso é necessário dentro dessa ferramenta. E para que isso exista, tem algumas maneiras. Uma delas é existir um pool de liquidez, uma quantidade de moeda disponível em duas redes diferentes para poder fazer essa transação ser cada vez mais líquida e mais rápido. Isso pode ser feito pelos próprios desenvolvedores das redes ou por pessoas interessadas em ganhar com esse stake. Então, você basicamente coloca suas SOL lá disponíveis para poder fazer o bridge e você vai receber um pouco com isso das transações que acontecer lá, como se fosse uma poupança, tá? E a outra maneira de você fazer isso é ter moedas, normalmente stablecoins, que funcionam em ambas as redes. Um SDT, um seu SD, enfim, que funcionam em ambas as redes. Então você tem a versão daquela stablecoin, que é sempre 1 para 1 no dólar, no real, enfim, que funciona em ambas, e você tem versões dos dois lados que a liquidez não vou falar infinita, mas é mais próximo possível de infinito, porque de novo é uma moeda estável, né?
essa é uma outra maneira de fazer. Então, cada uma das redes escolhe a sua maneira de ter e quais plataformas, quais sites podem fazer essa operação. Quanto menos moedas disponíveis para essa transação, mais caro é a taxa para você fazer o bridge, né? Passar de uma rede para outra. E quanto mais opções de moedas você tem por rede, obviamente, mais barato isso fica. Mais ou menos é isso. Isso aí. Esqueci alguma coisa? É isso aí mesmo. Então vamos lá. Então por isso que isso aqui é importante, tá? Porque todo mundo sabe, agora a BNB tem uma rede múltipla, agora o Bitcoin, enfim, tem rede própria, o Ethereum tem, a Polygon tem, as principais todo mundo sabe, né? Mas a maior parte das pessoas não tem ideia de como fazer um bridge. Escolhe uma e opera por ali. Então quando a gente fala de uma rede nova, uma das perguntas que o pessoal mais tem é justamente isso. Pô, mas tudo bem, mas funciona com as demais? Tem liquidez suficiente? Tem gente suficiente? As moedas, as principais stablecoins são aceitas lá? É uma versão diferente da stablecoin? Então não é o SDT, é o SDTI, sei lá, qualquer coisa assim. Então essa é uma pergunta que fazem bastante quando a gente apresenta projetos novos. Por isso que eu tô colocando aqui, porque eu acho importante. Sim, né? Tem muita gente que não conhece Solana. A gente tá falando bridge e o pessoal às vezes não sabe o que é. Então é isso. Mas palestrinha aqui, mas é isso. Tem bastante funcionalidade de bridge na Solana. Tem o Atlas DEX, que é uma plataforma de DEX que você consegue trocar tokens da rede Avax, BNB, Polygon para Solana. Tem o Workaholi também, que é a principal solução que provê toda essa bridge para a rede Solana. Tem o Allbridge também, que estão linkados ali junto com o Workaholi. Então a Solana está trabalhando bastante nessa parte de ser uma rede a própria moeda multi-chain. de vocês, quais são os principais exchanges que listaram elas e que tem parceria com vocês? Porque assim, o sol tá em tudo, né? Não adianta falar, não, pô, tá aqui ou tá ali. Tá em todos os lugares. Mas quais são as principais que vocês fizeram parceria e que realmente apoiam a moeda de vocês? Cara, hoje a Solana tem nas principais corretoras, tem Bybit, OKX, Huobi, Binance. Binance principalmente. Sei que na Coinbase também tem. Não sei a se Nova Dax tem? Acho que tem. Nova Dax tem também. Tá. Tem também. Várias corretoras brasileiras também tem Solana. Então, bastante corretora aí tem suporte. E outro ponto que você falou que é extremamente importante, né? Quão rápido é a transação. Porque, de um lado, do teu lado, é muito importante pensar que você precisa de muitas transações simultâneas. Então, a tua preocupação é transação simultânea. Mas para um usuário final, para quem já está acostumado no Ethereum de você ficar horas na fila esperando liquidar uma operação, isso também é importante. Principalmente porque está todo mundo preocupado agora em ter plataformas ou apps user-friendly. Então, você imagina se só para você poder fazer esse bridge e tal, você precisasse ter 5 aplicativos diferentes, cada uma delas demorasse 5 minutos para cá. E quando você vai ver, você esqueceu o que você foi fazer. Você estava comprando um pão de queijo, quando você foi ver, você precisou de 3 horas para comprar um pão de queijo. Então, assim, isso é inviável. É outro ponto que para mim é extremamente relevante. Né? Sim, sim. E na Solana, principalmente, tem essa parte de transação rápida, né? Eles são bem focados nisso. E agora vai ter uma atualização do FireDance, que vai ser um novo validador na rede Solana que vai entrar. É a empresa Jump Crypto que está fazendo isso. Essa Jump, eles que fazem o evento Hacker House, depois pode falar sobre o evento. Que é esse que está na tua camiseta? Essa daqui é da edição de Paris, um amigo meu que trouxe. A Solana tem esses eventos que acontecem na Europa, em vários lugares. E esse FireDance, ele vai trazer mais ou menos 1 milhão de transações por segundo para a rede. Legal. Né? Então vai trazer uma escalabilidade aí gigante. Uau. E também o mainnet, a rede da Solana está em mainnet beta. Né? Então, com essa atualização, com o FireDance vindo para a rede, pode acontecer da Solana ir para mainnet alpha. Então vocês não têm nodos próprios? Não, a Solana não tem nenhum node próprio. Legal. É uma rede... O pessoal fala muito que a Solana é centralizada, né? Por conta que a rede cai, mas depois a gente também pode explicar essas quedas na rede. É tranquilo pra gente poder explicar como que isso... Já era uma coisa que eu ia perguntar depois. Sim, teve algumas crisezinhas aí. Sim. Mas, gente, você falar que a rede não tem nodo próprio não é necessariamente ruim, porque ela pode ser extremamente descentralizada nesse aspecto, vendendo nodos ou não, ou ela pode ter parceiros, que nem você está conversando agora, que os parceiros rodam essa transação por você. Ou não só a transação, na verdade, o processamento. Porque eu falo transação, todo mundo acha que é só dinheiro, mas não é. A blockchain está aqui para fazer 1 zilhão de coisas, não só transação financeira. Mas é importante, se você tem bons parceiros, é igualmente validado. Ponto. Sim. E essa parte de validador na Solana, qualquer pessoa pode ser um validador, né? É só você entrar no site e aí você tem algumas requisições ali de equipamento de hardware que você precisa prover, mas se você prover isso daí... Ainda. Oi? Você pode minerar Sol hoje? Isso, seria isso. Hoje, metade da transação da Solana, quando você envia uma transação, metade é queimada, né? A Solana tem queima também, metade é queimada e metade é enviada para o validador. Então, mais ou menos assim que funciona a rede. Qualquer pessoa pode ser um validador, só entrar lá. Então, se eu quiser ser um validador da Solana hoje, ganhar dinheiro com isso, eu entro lá, vejo qual o requisito que precisa do meu computador, equipamento, me cadastro
Isso. E só deixar rodar o Node funcionando. funcionando. Exatamente. E precisa a máquina precisa ser muito Cara, parruda? precisa de ser uma máquina boa, assim. Precisa ser uma máquina que tem bastante RAM. Tem um 4080 aí, pelo menos 16 de RAM. Por aí. Mais ou menos isso. Máquina mais top. É, Ó, acho pra que não- vocês que mineravam Ethereum e não pode mais minerar, Aí, ó. aproveita agora. E a Solana tá paga falando. bem? Cara, paga bem. É. Paga em dólar. Mas você tá perguntando pra ele ou pra quem minera? Porque é aí que tá, né? Ah, tá. Você tá perguntando pra pagar bem sobre... Sobre, por exemplo, eu quero entrar lá, fazer o cadastro e... Pro minerador. E ser o validador. Cara, paga bem sim. Hoje, para um validador mais ou menos hoje na rede, rende mais ou menos aí 500, 600 sol. Entendeu? Isso É que eu não em faço ideia um quanto dia. no sol agora, Né? Em mas- um dia. Agora você tem que dividir pela quantidade de validadores. Ah, tá. Mas quanto rende que tá bastante. hoje? Via de regra, se você já tem uma máquina boa, quanto que você acha que ela consegue fazer por mês? Nem sei se você Putz, pode cara. responder isso. Eu tô falando via de Cara, regra só pra pior todo que eu mundo ter uma ideia. não tenho base assim de cálculo, porque esse cálculo depende muito. Você tem que ter uma quantidade de Solana travada, né? Você tem por favor aqui também. então. Depende a quantidade de stake que Desculpa. você tem, entendeu? A quantidade de delegação que você tem de Solana. Então depende de vários fatores aí. Tá. Mas é um blockchain que eu creio que é rentável você rodar um node. Né? Belezinha. Legal. Não, show de bola. E aí, assim, deixa eu pular um pouquinho aqui. Quanto que tá o sol agora? Desculpa. Tá eu saindo vou fazer 97 aqui, ó. 97 o quê? R$ 97,46. Tá. No Solana. R$100. Tá. Mas só que movimentou bastante. Últimas 24 horas movimentou 2 bi. 2 bi. Nas últimas 24 horas de reais. Cara, coisa pra caramba. Tem uma quantidade boa, é bacana. E aí, assim, você é da Solana, você representa a Solana aqui desde 2020, em tudo que eles fazem. A Solana tem um escritório físico no Brasil ou não? Não, eu trabalho... A Solana tem outros representantes também. Uhum. A Solana, eles têm a fundação na Califórnia, eles têm o escritório na Califórnia, Nova York, e tem a sede também deles, acho que base legal na Suíça. Sim. O seu trabalho como representante da Solana, desculpa a minha ignorância, mas seria o quê? Então, eu cuido de toda a parte de comunidade hoje da Solana, né? Então, trazer pessoas para conhecer o projeto, parte de produção de conteúdo, representar em eventos também, ser a cara ali realmente para estar em um evento, para estar numa live e trazer o pessoal para a comunidade fazer todo esse trabalho de marketing também. Lembrando que comunidade não significa que é só gente maximalista, né? A gente estava falando off-camera lá, de trazer os seus amigos aqui, o pessoal que, enfim, representante da Cardano, de várias outras Sim. redes, para poder falar, inclusive, juntos, fazer um Sim. debate legal. Tal. Sim. Então, assim, tem muita gente que acha, principalmente por causa da rivalidade entre Bitcoin e Ethereum, que um odeia o outro. Isso não é verdade. A gente quer mais que todas as comunidades prosperem para todo mundo ficar cada vez mais acostumado em usar cripto, correto? Com certeza, com certeza. Tá, e assim, agora esse daí da sua blusa, Hacker House, que é o evento da Solana. O que é isso daí? Então, esse é um evento que a Solana quer muito que o seu blockchain seja desenvolvido, né? Quer que tenha aplicação no seu blockchain. Então, esse evento é para você justamente ter um espaço ali para você criar o seu projeto. Então, se você é um desenvolvedor, você pode levar o seu projeto lá, apresentar, encontrar pessoas para trabalhar no seu projeto, parte de desenvolvimento, parte de marketing. Nesse espaço é justamente para você, é um evento para você construir em Solana, né? Um Hacker House, um espaço para hackathons, tem apresentação de projetos. E Então, é um vai ter apresentação lá. Isso, tem apresentação de projetos. Quando que é o próximo? Cara, o próximo vai Aqui ser... no Brasil? Não, aqui no Brasil a gente não tem uma previsão ainda. Tá. Eu tô conversando pra gente tentar ter. Mas a gente teve semana passada em Denver, se não me engano, na Austrália. Né? E a gente também teve na primeira semana de janeiro, quer dizer, na segunda, em Istambul. E fora esse em Paris, que você tá aí vestido todo bonitão. Esse em Paris aqui foi ano passado. Mas esse evento é justamente para você fomentar o desenvolvimento de Solana e tem em vários locais do mundo. Né? Tem toda uma lista de 16 locais que vai ter esse ano, Tel Aviv, Nova York. Ano passado teve Bogotá também. Então qualquer pessoa pode ir lá participar do evento. É um evento gratuito também. Caso alguém esteja na Europa ou qualquer lugar do mundo quiser participar, é só enviar uma mensagem pra gente que a gente consegue uma entrada ali para participar do evento. Mas é um evento voltado a desenvolver Solana e criar aplicações aí. E tem em média mais ou menos quantas pessoas nesses eventos? Depende da estrutura do evento, mas uma média de 1.000 pessoas, vamos dizer. 1.000 pessoas? Eu tô pensando Isso que é absurdo. é um Porque 50 barzinho, eu maluco. tô pensando que é um happy hour que vai ter ali, chama 100 pessoas ali. Não, é bem grande o evento. Depois, se você pesquisar Hacker House, você vai ver que tem uma estrutura gigante.
100 computadores. Mas se vocês quisessem aqui no Brasil começar, dá pra fazer parceria com muito evento. Tem um espaço de vocês dentro dos eventos já grandes para poder só fazer isso. Da mesma maneira que, pô, até o Facebook e a Google fazem hackathon dentro do evento da oh meu Deus, da Campus Party aqui, da CPBR. Sim. Então assim, poderia começar assim, porque a galera fica extremamente interessada, né? Principalmente comunidade que no Brasil é tão forte. Sim, e o pessoal tá cobrando bastante, né? A Solana também tinha uma loja, tinha 2 lojas, mas eles acabaram fechando a loja, eles vão focar agora em... Solana tinha loja? Tinha, Solana... Vendia o que na loja? Produtos da Solana, chama Solana Store. Você falava, sol, oi, vendia sol. Tinha prancha, tênis, camiseta, ali você conseguia também, se você chegasse, você conseguia configurar sua carteira, aprender sobre Solana, tinha um espaço ali para você poder fazer um evento de Solana ali, né? Então era um espaço bem legal. Tinha em Nova York e em Miami também, né? Mas agora eles vão estar abrindo em outros locais aí e vão fechar essas unidades dos Estados Unidos. Mas era uma loja bem legal, o pessoal poder conhecer mais Solana, e a gente estava até tentando conversar para desenvolver alguma coisa semelhante aqui no Brasil. Aqui no Brasil, convida nós. Quem sabe a gente não deixa o painel aberto, conversa com todo mundo lá, deixa o Metacast aberto. Com certeza. Caramba, pô. Mas a Solana tem bastante iniciativa, assim. Tem o Solana Hacker House, tem uma outra coisa muito legal também, tem o Solana Hacker House, tem a loja, e também a Solana tem um celular, né? Que é a Solana tem um celular? Tem. Não sabia não. Solana Phone? Tem o Solana Saga. Ele já foi lançado já. É um celular que está com... A ideia desse celular, justamente do CEO da Solana, foi que ele viu que a aplicação no celular é muito difícil de você criar NFT e criar token. Então, ele trouxe tudo isso para o celular, né? É um celular que está sendo feito em parceria com uma empresa. Então, você já tem você já consegue requisitar o celular. Nos $100 você já faz a reserva. O celular custa 1.000. E algumas pessoas já estão recebendo a unidade do celular, né? E dentro dele, ele é um aparelho que tem 16 GB de RAM, semelhante ao S20. E ali dentro você também vai ter a Solana Deep Store, né? Que vão ser todos os dApps conectados dentro do celular. Que nem a Samsung também tem store deles e Sim. etc. Legal. E também você consegue mintar NFT muito fácil. Tem o Mint Refresh, que é um aplicativo que você tira uma foto aqui, clica, já sai o NFT dentro da blockchain Solana, né? Isso é um aplicativo do celular. Várias funcionalidades dentro dele interessantes envolvendo blockchain para facilitar o uso, mas é um celular bem legal que a gente quer também poder trazer para o Brasil. As primeiras unidades já estão sendo entregues. Legal. E a gente quer que o celular ele vai ser entregue até julho desse ano, né? Mais ou menos nesse período aí, todas as unidades. Os youtubers, influencers já estão recebendo. Entendi. Cara, posso fazer um momento palestrinho aqui só para explicar uma coisa do porquê que isso é importante? Gente, tem muita gente que está só acostumado em simplesmente ir na tua Apple Store ou na tua Google Store e baixar teus aplicativos lá e simples assim. E isso é muito útil para várias plataformas diferentes. Só que tem um problema. Para quem não sabe, cadastrar aplicativos novos dentro dessas plataformas é caro. Tem umas que demoram demais e não só caro, é meio complicado. Porque se você tiver vendas dentro do app, assim como jogos tem, você tem que dar uma quantia muito grande de dinheiro para a Apple, no caso da App Store, e para Google Store, para Play Store também. Então, assim, a gente está falando de 30%, 40% às vezes. Então, para empresas, por exemplo, americanas, né, que tem um aplicativo de venda lá, eles têm que provar que aquele aplicativo ele é só uma imagem, ele é um portal para o site deles de venda. Porque assim, se você comprasse qualquer coisa pelo teu celular aqui na Americanas, ela custaria 30% mais caro do que no site. Então, eles têm que provar que aquilo é só, na verdade, uma representação de um site que ele já tem. E isso, teoricamente, poderia ser utilizado por nós também. Então, vamos supor que fosse fácil de publicar um aplicativo, assim como a CoinLivre, né, vai fazer também, enfim, publicar um aplicativo nessas duas plataformas, coisa que não é. Ainda assim, a gente teria que provar que a venda de tokens lá não é uma venda de produto digital, não é uma venda você teria que provar que é uma representação. E não está simples de fazer isso. As exchanges que têm aplicativos vão começar a ter problema com isso, porque não tem legislação ainda sobre o assunto e realmente fica meio difícil de se provar uma coisa ou outra, até porque muitas delas têm a versão do app como a versão principal e não a versão de plataforma. Então é muito interessante que você tenha novas marcas de telefone ou marcas já existentes com stores diferenciadas que não tem esse tipo de regra. Vou dar um exemplo, não sei se a Solana funciona assim com o telefone dela, mas faz todo sentido para mim. Se você tem um telefone da Solana ou um outro telefone que aceite uma App Store da Solana, que os aplicativos desenvolvidos lá dentro não tenham que pagar uma taxa absurda para a rede. Sim. Talvez nem taxa nenhuma. Sim, porque sim. assim as pessoas se sentiriam mais, vou criar um app dentro dessa rede, porque se
eu quiser oferecer para as pessoas, elas podem baixar em praticamente qualquer telefone, provavelmente menos iPhone, e rodar os aplicativos que lá dentro estão, assim como jogos, exchanges, etc., sem ter esse tipo de preocupação, tornando muito mais fácil a adoção de novos apps. Então, desculpa mais um momento palestrinha, mas também foi uma coisa que a gente nunca falou aqui, e é muito importante isso para o nosso mercado, de maneira geral. Sim. Belezinha? E isso que você pegou de marcas, né? Por exemplo, a Apple queria cobrar 30% sobre as vendas, né, dos NFTs. Eu tinha visto uma notícia essa época. Pois é. Tanto que eles acho que tiraram um aplicativo famoso do ar e depois voltaram. Mas qualquer pessoa... A própria OpenSea teve problema muito recentemente com algo assim. Então, assim, é muito complicado isso. Por um outro lado, bem ou mal, é um app de vendas de produtos digitais, exclusivamente digitais. Não existe nem a versão física. Que tem valor intrínseco e tem monetização em cima, feitos exclusivamente ou semi-exclusivamente por aplicativos. Então, assim, meio complicado provar, né, que não é uma venda de produto em app. Porque né? Meio complicado. Mas não usa a plataforma de vendas da App Store. Tudo bem, mas mesmo assim. Então, assim, é um conflito meio complicado que todo mundo que for criar aplicativo nesse mercado vai ter que passar. Sim. E isso daí que você falou da taxa também é justamente o que acontece na Solana. Você não tem nenhuma cobrança de taxa ali para listar o aplicativo ou por parte das vendas, né? Então é livre. A única taxa que você vai pagar vai ser a taxa da rede, tanto para o aplicativo de mintagem de NFT como para o aplicativo do Deep Store. Bom, tem uma pergunta para você. Existem dois tipos de, vamos chamar assim, de crashes ou bugs que são preocupantes dentro da blockchain como um todo. A primeira delas é quando uma rede para de funcionar, ou trava por um tempo, ou tem armadilha de liquidez e aí tem que travar. E aí vou linkar também quando uma exchange tem que fazer isso em relação a uma moeda. E o segundo deles é quando a moeda é travada dentro das grandes exchanges. A gente já viu, por exemplo, a Clay ter esse problema em várias exchanges diferentes. Na própria Binance foi travado de vender Clay lá, por mais que a Clay não tivesse caído, né? Então, enfim. Bem ou mal, o Solana e Cardano tiveram problemas com isso agora no passado. Sim. Comenta um pouquinho, cara, como é que foi esse gerenciamento de crise junto da comunidade, por que aconteceu, enfim... E aí fica à vontade para falar o que você quiser. Assim, claro, você deve ter limitações dentro do teu trabalho, mas para a galera entender mais ou menos como é que foi. Porque o pessoal não vai procurar informação. O pessoal vê notícia negativa e acha que vê só a notícia, né? Vê só a manchete e não sabe o que acontece. Mas em 2022, ainda assim no começo, teve uma alta muito grande de NFTs, né? Então, assim que era lançado o NFT, a rede da Solana caía. Isso daí acontecia porque a Solana, diferente de outros blockchains, como o Bitcoin e Ethereum, ela não tem mempool, né? Então ela passa a transação para frente. Quando você envia uma transação para uma pessoa no Bitcoin, às vezes ela fica parada esperando processar. Na Solana não tem isso por conta de uma parte do algoritmo dela, né? Chama Gulfstream. E ele passa a transação para frente. Então, quando ia ser lançado uma coleção de NFT na Solana é muito forte, por exemplo, você ia ter lá 50, 60 mil pessoas requisitando no blockchain. Esse Gulfstream, ele passa a transação para frente. Então, cada transação ela tem uma quantidade de memória, né? Então, quando um usuário ia mintar um NFT, tem um programa também na Solana que você consegue autoprogramar para você mintar os NFTs. Então, o usuário pegava isso, mintava, criava um NFT, né? Programava um NFT, um bot, um super bot para requisitar várias transações na rede, para ele conseguir participar de uma coleção. Então isso acabava derrubando a rede, por conta que cada transação ia sendo passada para o validador e ultrapassava a quantidade de memória que ele tem ali de RAM, né? Então, como o blockchain da Solana não tem o mempool, recebia muita transação daquele bot, acabava derrubando e ia passando isso de blockchain para blockchain, que seria um ataque DDoS, né? E daí, para a equipe poder solucionar isso, eles trouxeram a parte de taxa para a rede, né? Hoje tem aplicações que você, como Solflare, que são webs wallets e outras também, que você consegue aumentar a taxa na Solana, né? Então isso, quando a rede cai, hoje, você ainda assim consegue processar a transação para frente, né? Mas esse é um problema justamente de escalabilidade, né? E daí ele junto com o Firedance, que é o grande validador da Solana. Então, trazendo o Firedance e também junto com essa parte de taxa, a gente quer poder solucionar esse problema da Solana. Mas é basicamente assim que funciona o ataque da rede, como que ela cai. Mas foi por isso que caiu nas últimas duas vezes? Sim, foi por isso que caiu. E para solucionar isso, né, de uma forma... Não teve nada a ver com a Sol, com a moeda? Como assim com a Sol? Porque às vezes, como eu falei, às vezes pode ser a blockchain, às vezes pode ser a moeda.
Às vezes pode ser falta de liquidez da moeda, às vezes pode ser problema de cadastro da moeda em exchanges alheias, enfim. Bom, a gente já viu problemas de tudo quanto que é tipo nesse mercado, né? De várias redes diferentes. O próprio Ethereum já teve problema de gas fee, que começou as ordens não passarem para frente por causa da alta aquisição de taxa. Enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer. Né? Não foi. Foi justamente essa parte técnica, né? Um usuário ia lá, criava um superbot, enviava várias transações para a rede, o blockchain, o validador não aguentava, acabava caindo e isso ia acontecendo em cascata. E daí, para solucionar esse problema, tem que sair uma nova atualização, avisar todo mundo, e é nesse tempo que acaba demorando 6, 8 horas que a rede fica inoperante. Então, basicamente, na hora de você, eu quero saber, uma empresa, alguém que esteja realmente querendo mintar NFT, quando você lança esse bet, você pode tentar colocar uma ordem mínima, um gas fee mínimo para você impedir esses bots de fazer um zilhão de operações. Senão, esses bots terão que gastar uma fortuna só para poder operar aquilo. Também já foi feito isso. Esse bot, quem criou foi o Metaplex, né? Que o Metaplex faz toda a solução de NFT da Solana. Então, eles desenvolveram ali uma solução e entende que quando um usuário está enviando muita transação por esse determinado bot, ele trava o usuário e começa a cobrar uma taxa muito alta para ele por cada transação. Então tem várias travas assim que eles estão buscando solucionar para não acontecer esse problema de novo. Lembrando, gente, que existe uma diferença brutal entre você comprar uma NFT para você comprar um token, tá? Não que o NFT não seja um token, nem vice-versa, mas o mais importante é NFTs, normalmente, a gente está falando de raridade, de itens limitados. Né? Não é que nem a moeda que a gente quer que tenha cada vez mais transações. Então, nesse caso, uma inundação de ordens de compra ou de venda de um mesmo ativo pode derrubar o valor dele ou aumentar demais o valor dele. E é justamente por isso que nos pré-mints e nos mints de moedas de jogos da GameFi, quando você tinha bots de compra ou venda, você tinha aqueles absurdos da CryptoCity, né, com os CryptoCars e tal, que acontecia isso, justamente uma inundação de ordens ali, baleias despejando com bots de compra e venda. Quem queria realmente participar não conseguia. A compra de NFTs desses jogos sofria o mesmo problema de inundação de ordens e, independentemente da rede que acontecia, você via uma flutuação de mercado absurda, que não se justificava pelo interesse do público, e sim por um interesse computacional, que nada mais é do que uma porrada de bot tentando fazer trade ali em tempo real. Então é muito importante que, de fato, as mais diversas redes que a gente tem aí mais operadas tenham maneiras de controlar isso. O gas fee realmente é uma maneira sensacional. Sim, e a Solana vai sofrer bastante com isso porque ela é justamente um blockchain para escalabilidade global, né? E a Solana realmente pensa de ter 1 bilhão de usuários. Essa é a meta deles para o blockchain Solana. Quantos vocês têm hoje? Hoje deve ter por faixa de 50 milhões, pode dizer 100 milhões. Eu acho que chutar também umas dezenas de milhões. É muita gente, 50 milhões. Será que tudo isso? Acho que deve ser tudo isso. Deve ser uns 10 milhões deve ter, 15 milhões, não sei se 50, 100 deve ter. Você sabe quantos tem no Brasil? Tem alguma ideia? Não, no Brasil não. Eu sei que no Brasil tem 34 milhões de pessoas que investem em cripto. Agora em Solana, não sei. Mas a Solana vai sofrer muito com isso porque ela é justamente um blockchain para escalabilidade, para aplicações on-chain, né? Aplicações como essa do OpenBook, que você tem um OpenBook descentralizado, isso você não consegue ter em soluções como Ethereum. Hoje qual é a principal concorrente da Solana? Hoje a principal concorrente a gente pode dizer que é as outras Layer 2, né? A Polygon, BNB. Em questão de escalabilidade, eu não lembro de nenhuma rede que seja tão escalável quanto Solana. Né? Porque as maiores redes mesmo que a gente tem de blockchain são tudo Layer 2 baseado no Ethereum. Né? A Solana também tem uma parte parte de programação dela que é diferente do Ethereum, né? O Ethereum é Solidity e a Solana é Rust, né? Em linguagem C, e o Solidity ele é JavaScript. Essa parte de técnica é diferente também. Então hoje, pelo que a Solana acaba trabalhando, só a Polygon. Isso, poderia dizer que acho que o principal concorrente seria a Polygon hoje. É que eles estão bem fortes nessa parte de parceria. Mas Solana também a gente quer muito trazer empresas pro blockchain, né? Essa loja da Solana, antes dela ser fechada, teve o McDonald's visitou, né? A equipe do McDonald's, Dior, várias outras equipes assim, de marca famosa visitaram a loja para aprender sobre Solana. Isso daí pode ser até uma oportunidade de repente, eles saberem sobre Solana e utilizarem isso na empresa depois. E né? um movimento interessante agora, a produção de NFTs por várias empresas, inclusive o que veio de notícia essa semana de novas empresas emitindo NFT, a própria McLaren agora, enfim. A Porsche também tem, né? Porsche também. Mercedes e tal. Enfim, elas já começaram a perceber que fazer em uma plataforma só, em uma rede só, não é muito útil. Né? Até porque, de novo, a OpenSea teve problemas, então assim, faria muito sentido você ter NFTs multi-chain, e o que não está demorando muito para acontecer, principalmente NFT 2.0, a gente sabe que no core ela já vai ser multi-chain, né? Você vai poder ter a representação dela em várias plataformas diferentes. A própria
como é que fala? O próprio Bitcoin, a rede do Bitcoin agora, a própria Binance, eles já estão entrando nesse mercado. Então, assim, eu tenho certeza que as marcas grandes vão fazer já num modelo que possa ser aceito em várias chains. Não faz sentido que um McDonald's da vida produza um NFT que vai custar uma fortuna e esteja apenas em uma rede. E se uma outra pessoa quiser comprar e gostar da outra rede mais, tiver comprador na outra rede, vai limitar isso? Não faz muito sentido. Mas então, aconteceu um problema na outra rede, né? Oi? Isso aconteceu um problema na outra rede também, né? Tipo assim, o McDonald's lançou na rede do Ethereum. Né? Bem na semana por exemplo, do Other Side, né? Quando teve o Other Side, o pessoal tava pagando $1.100 a taxa do Ethereum, né? Para fazer uma transação. Então, isso é muita coisa. Então, se você tem uma rede multi-chain... Você já vai de $20 para 60, 70 num dia normal, no mesmo dia. Essa oscilação ocorre, né? Eu digo, mas todo mundo sabe isso sobre Ethereum. A questão é quais são as plataformas que representam e qual a exclusividade. Para quem não entende muito, não existe como você fazer bridge de NFT por enquanto. Né? Você jogar ela de uma para outra, a não ser que esteja codado no smart contract do próprio NFT. Uma que já foi codada para uma rede específica, você não consegue fazer bridge dela, não é que nem uma moeda. Tu tem essa dificuldade. NFT 2.0 vai ser possível isso ser feito. Né? Você pode ter legal uma master e explodir as subs dela, uma para cada rede. Você tem mesmo NFT em várias. Não tinha pensado bem legal. Que dá para fazer swap quer dizer, bridge de NFT. Então, não tem ainda. No NFT 2.0 já vai ter como. E aí todo mundo vai se aproveitar disso. Se você não consegue fazer isso por tecnologia, você consegue fazer por partição. Então uma NFT vai poder ser várias agora. Então uma faixa de um álbum, você pode ter abaixo desse NFT, de uma mesma NFT, por isso NFT 2.0, né? É você poder abrir como se fosse uma árvore de NFTs. Então embaixo você tem uma faixa, você pode ter esta mesma faixa em várias redes diferentes. Você tem a faixa master que funciona em qualquer chain, só que o que você vai tradear ou o que você comercializaria é o que tem abaixo dela, que são a faixa dela mesmo na Solana, a faixa dela na Cardano, a faixa dela e assim vai indo. Então essa era uma das principais ideias do NFT 2.0 que iria para frente. Essa é a diferença desse mercado, tá? O pessoal não está vendo muita coisa acontecendo no mercado de NFTs. Essa é uma das principais diferenças que vai acontecer daqui para frente. Isso é legal, não tinha pensado nessa ferramenta aí. Mas a Solana tem muita parte de... Caramba, me fugiu a palavra agora. Muito projeto interessante de NFT. Né? A gente tem, por exemplo, o Audios, que é como se fosse... Acho que o Audios hoje é o principal aplicativo de streaming descentralizado. Né? Então lá você consegue subir qualquer música sua. Falando que é o futuro do Spotify, inclusive. Sim. Né? Até porque a distribuição a gente falou sobre isso, né? Sobre direitos e taxas e afins seria muito mais fácil dentro da blockchain do que é hoje dentro de um Spotify, onde é totalmente centralizado. E a Katy Perry investiu no aplicativo, várias pessoas famosas dos Estados Unidos investiram. E lá você tem o token da Audios, que você consegue receber tokens também por upar suas músicas e criar toda a economia ali, enviar tokens para música que você mais gosta, para o artista que você mais gosta. Então, tem muitos projetos interessantes dentro da rede Solana também, envolvidos em NFT. Teve inclusive alguns bots há um tempo atrás, tipo ano passado, que tanto Cardano quanto Solana estavam tipo, tentando convencer alguns projetos específicos nessas feiras, principalmente aqui no Brasil, de fazer exclusivamente na rede deles, puxar projetos que fossem interessantes. Esse tipo de, não vou falar decisão, mas esse tipo de negociação passa por você? Você acaba atuando como headhunter de projetos ou não? Não. A minha parte mesmo é só da parte de comunidade. Né, a parte de lideramento de projetos. Por exemplo, a gente teve o Hacker House que está acontecendo nesse mês, né, da Solana. E a gente teve 97 aquisições de projetos do Brasil para participar. Legal. Né? E ficou dentro dos top 10 ali que mais enviaram, né, dos países que mais enviaram 97 empresas querendo criar solução dentro de uma rede só ao mesmo tempo, em um evento que nem é no Brasil. Isso é só no Brasil, né? A gente tem o evento inteiro foram 10 mil requisições de projetos. Nossa, é muita coisa. E isso, você imagina para os juízes ver cada projeto, analisar cada coisa. Então, mas essa parte assim de projetos aqui no Brasil não passa por mim, passa por uma equipe lá de fora. E como é que é a proximidade entre você, a área de comunidade e os donos, ou enfim, a Solana como empresa, como, enfim... quão próximo estão as pessoas, porque uma das principais preocupações recentes do Bitcoin foi justamente isso, né? Teve uma self-demissão em massa dos primeiros programadores da rede do Bitcoin. Vários estavam saindo, falar, né? Cara, agora vai quebrar, porque cadê os programadores originais? Cadê a galera que estava dando a vida por esse projeto e tal? A pessoa começou a falar, talvez isso seja preocupante mesmo, né? E a gente não tem como falar com esses programadores do mesmo jeito que você tem num AMA de um jogo, por exemplo, né? Então, como é que é a proximidade entre a comunidade, você e a Solana como um todo? Então, da Solana, a gente tem um grupo que tá todos os representantes de
em outros países, né? Indonésia, França, Austrália. E ali você tem o pessoal de marketing, né? A minha diretora hoje lá de marketing é a Levitina. E a gente tem outras pessoas que cuidam da parte de meio de pagamento, pessoas da equipe, programadores tem alguns também, head de estratégia tem lá, várias pessoas assim, de várias outras áreas. RH também tem um pessoal de RH que está no grupo. Então tem algumas... mesclado, né? Tem um pouco de cada pessoa ali no grupo, mas principalmente nesse grupo que eu tô é os representantes em outros países aí. Show de bola. Ô Jorge, é o seguinte, aproveitar aqui com o nosso convidado, nosso tempo é muito curto, não dá para falar muita coisa, ainda mais de diversos assuntos que tem para falar, da Rede Solana é muito grande. Você tem alguma pergunta final para o nosso convidado? Tenho. Final mesmo, em relação justamente à comunidade. Você sente que esse relacionamento com a Solana de maneira geral é algo bottom-up ou top-down? Ou seja, eles ouvem bastante vocês na hora de tomar algumas decisões? Ou tudo vem de cima e vocês só distribuem a informação e o pessoal que aceite? Cara, não. Eles gostam muito que a gente passa feedbacks lá. Toda semana praticamente estão perguntando o que está acontecendo na comunidade, o que você acha que a gente pode fazer. Esse ano, principalmente, eles mandou uma mensagem lá, falou que esse ano é o ano da gente poder desbloquear tudo que a gente quer poder fazer para o projeto na nossa região. Né? Então, eu tenho muita vontade de fazer evento, fazer palestra. A gente palestrou no ITA. Então, eles estão... palestraram no ITA? Eu palestrei no ITA em novembro. Uau! Falei sobre Solana lá. E a gente quer muito poder fazer essas palestras em faculdades, levar sobre Solana. Então, eles estão bem abertos esse ano para a gente poder desenvolver qualquer coisa que a gente quiser. Né? Nos outros anos, eles tinham alguns focos. Né? 2021 teve um foco, 2022 foi outro. Mas esse ano, eu estou também mostrando isso no grupo, mostrando que a gente tem grandes comunidades lá fora. A Turquia, Tailândia é muito grande, o Brasil. Então, estou mostrando tudo isso para que a gente possa desenvolver a comunidade aqui no Brasil, como a Solana lá fora, como tem todo o suporte lá fora e trazer para cá também. Poxa, show de bola. Joaquim, agora é o seguinte, momento final aqui do nosso programa, a gente tem um momento que é seu. É o seu microfone, você sozinho com a câmera, faz sua propaganda, deixa seu recado, o link que você quiser anunciar, o que você quiser fazer, fica à vontade. Massa. Cara, primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês dois aqui, muito legal estar participando do podcast. Pra gente... O que a gente quer realmente trazer para o Brasil é justamente essa divulgação de Solana, explicar tudo sobre o que acontece, problemas de rede, né? Para a gente não tem problema nenhum explicar tudo sobre a rede Solana. Então, agradecer esse espaço aqui, para a gente é muito importante. E também pedir para o pessoal seguir a rede Solana na sua rede social, né? A Solana Brasil. A gente tem lá perfil no YouTube, Twitter, Telegram e Instagram também. Seguir a nossa rede social lá. Dou um suporte também para o pessoal que quiser. Só me chamar no Telegram, que a gente está lá ativo na comunidade. Show de bola. É isso, Giorgio? Não, gostei. Foi tipo um AMA, né? Foi um pouco mais curto do que a gente faz normalmente, mas foi tipo um AMA. A gente nunca tinha feito antes, achei bem legal. Cara, muito legal. Foi rápido, direto, foi bom. E fica aqui o convite pra gente brincar com as outras redes com também. Com certeza, vamos fazer. Um apanhadão, um de cada rede. Carbona aqui, Chain Link. Exatamente. Contar os erros do outro. Coinex com a deles também e deixar todo mundo tretando, no bom sentido, claro. Joaquim Folha, pessoal. Esse é o Joaquim Folha da Solana Brasil. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal. E o link de tudo que a gente conversou aqui, o link dele para você saber mais, sempre está na descrição. Então entra aí, segue, compartilha. E esse foi mais nosso MetaCast de hoje. É isso aí, muito obrigado, galera. Valeu mais uma vez. Até a próxima. Valeu, pessoal.